Olá a todos, está começando aqui mais uma Arquibancada Caipira. Hoje a gente vai falar de Bragantino e Flamengo. O Bragantino enfrentou o Flamengo, atual campeão brasileiro, com o atual campeão brasileiro da Série B, né? Os dois campeões nacionais de 2019 jogaram e empataram 1-1. O Bragantino vem mal no campeonato, mas surpreendeu. Era um jogo com um dos primeiros colocados do campeonato. Eu queria saber do Mário o que ele achou do jogo, o que ele viu do Bragantino nesse empate 1-1 lá no Maracanã. Bom, boa tarde, Rodrigo. A gente está gravando de tarde. Bem, a princípio a gente tem que frisar que foi um bom resultado analisando o confronto em si, né? Contra o Flamengo no Maracanã, 1-1 saiu de... assim, foi positivo para o Bragantino, né? Por toda a circunstância do jogo. Se você analisar a forma que o Bragantino jogou, não me agrada. Como não vem agradando nos últimos jogos. É um time que praticamente foi dominado pelo Flamengo, um Flamengo que a gente tem que citar com super desfalques, né? Com 4 desfalques que por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo, entre eles o de Arrascaeta, o Rodrigo Caio, enfim. Então era um time praticamente desmanchado do Flamengo com relação às eliminatórias. E o Bragantino, assim, foi totalmente dominado. E, assim, a gente vai insistir, tocar na mesma tecla, porque a gente fala isso já quase todo jogo. O Bragantino foi dominado na posse de bola, né, praticamente com quase 70%, que é um absurdo. E também volta a pecar em finalização, um time que não consegue finalizar. De 11 bolas que o Bragantino finalizou, foram 3 a gol. Então, assim, o time continua pecando das mesmas situações aos 90 minutos já, desde o começo do campeonato. A gente volta a insistir, parece chato, né? A gente fica falando toda hora a mesma coisa, mas é o que acontece, todo jogo é os mesmos erros, os mesmos problemas do Red Bull Bragantino. Então, eu acho que o que foi importante foi a saída de bola no começo do segundo tempo, né? O jeito que foi construída a jogada e parabenizar o Claudinho, porque foi um belíssimo gol. Mesmo dele iniciando a jogada e depois pedindo a bola ali na grande área, ele foi lindo, mas o Bragantino ainda sentiu, né? Segurou, tentou segurar e tentar levar os 3 pontos, mas óbvio que uma hora ou outra, da forma que estava retrancado, ia sofrer um gol. E acabou sofrendo, mas conseguiu sair do Maracanã com ponto. Com relação ao jogo em si, eu acho que positivo pela situação que era o Flamengo jogando no Maracanã. Mas analisando a tabela, o campeonato em si, o Bragantino vem perdendo os pontos importantes, né? Principalmente em casa. Os pontos importantes perdidos acabam atrapalhando e complicam, porque um empate contra o Flamengo, olhando a tabela, é ruim porque você avança um ponto só e nem sai da 19ª colocação, ainda fica um pouco longe. Mas, né, aquela coisa, joga contra o Flamengo, atual campeão brasileiro da Libertadores. Se bem que o Flamengo jogou uma sequência enorme de jogos, né, 48 horas, na terça-feira jogou contra o Goiás. E se você lembrar aquele time da Libertadores, eu fiz eu olhei os jogadores que jogaram esse jogo de ontem com os que jogaram a final de 2019, e só 4 jogaram ontem. 2 começaram o jogo, que é Everton Ribeiro e o William Arão, e depois no segundo tempo entrou o Gerson e entrou também o Bruno Henrique. E que o Diego acabou jogando, mas ele não começou como titular, né? Contando os 11 que iniciaram, mas o Diego jogou também. É que acabou entrando depois alguns jogadores, né? O Pedro agora não estava no ano passado, então assim, não é um time todo ruim, mas tinha o Felipe Luiz suspenso, tinha o Gabigol que está machucado e o próprio Arrascaeta que o Mário já comentou. Mas eu acho que o jogo ontem mostra muito como o Barbieri enxerga o time dele agora. O Felipe Conceição queria ser protagonista, ou pelo menos perto disso, todos os jogos. O Barbieri não. O Barbieri ele sabe que alguns jogos ele não vai ser o protagonista. Daí o que ele vai fazer? Ele vai recuar o time, vai defender e vai buscar contra-ataque. Ele fez isso ontem. Eu acho até que o time foi bem defendendo. O primeiro tempo, você pode ver, o Flamengo não teve uma chance de gol. O Flamengo ficou trocando passe, o Bragantino apertava e não chegava. O Real, que ontem jogou no lugar do Ortiz, jogou muito bem. O Real é um jogador que cada dia mais está crescendo no Bragantino. Ainda é reserva, mas eu tenho gostado muito das partidas dele. Ontem o Ortiz acabou começando no banco porque ele estava meio cansado, daí entrou no segundo tempo. Mas eu acho que o Real, aos poucos, ele pode virar titular do time e fazer dupla, sei lá, com o Ortiz, com algum outro jogador. Mas ele tem ido muito bem.
Sim, vale a ressaltar a parte defensiva do Bragantino, que acho que em alguns momentos foi muito bem, e toco assim, em insistir sobre o Aderlan. O Aderlan foi muito bem ontem. O Foi Aderlan, para bem. mim, foi um dos melhores jogadores do Bragantino, e, assim, parabenizar também o jeito que foi a partida, e, e o trabalho do Cleiton, porque o Cleiton praticamente foi o melhor jogo até agora dele no Bragantino. Ele não falhou, não teve falhas bizarras como teve nos últimos jogos, como todos os jogos que ele praticamente atuou. Ele sempre acabou falhando. No jogo do Bragantino no Maracanã, a gente não viu isso. O Cleiton seguro, um Cleiton confiante, e isso é importante, porque é o que todo torcedor do Bragantino espera do Cleiton, pelo investimento que foi, pelo gasto que foi a contratação dele. Óbvio que ele chegou para ser titular, por todo esse investimento. Mas ontem foi praticamente foi um dos melhores jogadores do Bragantino em campo, junto com o Aderlan. Para mim, os dois foram perfeitos. Né? O Realpe ainda vejo alguns, não sei, a questão da adaptação, a gente já veio falando sobre isso, do Ran Hurtado, sobre outros jogadores quando vem para cá, porque é diferente o jeito de futebol brasileiro, a adaptação da língua, enfim. Mas o Realpe tá evoluindo, a princípio, na parte defensiva do Bragantino. Eu acredito que é um jogador que futuramente vai ser titular indiscutível aí nos 11 titulares do Bragantino. Sim, e o Cleiton, realmente, ele fez a partida, acho que, de longe, a melhor partida, porque não é só questão Sim, de pegar, é questão de ser confiante. Ele não fez nenhuma saída claro. louca, que nem ele fazia antes. Ele, sei lá, parecia outro Uhum. goleiro, parece que ficar esse tempo na reserva deu uma confiança maior dele, ele deu uma acalmada nos ânimos, o pessoal parou de falar dele, né, porque ele estava recebendo crítica toda semana, o pessoal esqueceu um pouco dele, né, volta o Júlio, e agora ele volta e volta muito bem. Gostei muito da partida dele e do time no geral. Eu vi o time muito mais concentrado do que vinha nos últimos 3 jogos. Principalmente o Atlético Goianiense. Você percebe o time muito desatento no último jogo. Tem um lance eu não lembro exatamente quem, acho que é o Ferrarese, ele entra na área, ele passa no meio do Ortiz e do Líger e os caras ficam olhando assim. Você vê um time totalmente desatento com o Atlético Goianiense e ontem não foi. O Aderlan realmente ele jogou bem. Eu acho que quando o Raul joga próximo dele, eu acho que ele joga um pouquinho melhor, porque ele tem o apoio do Raul e ele consegue defender mais o Aderlan. Então eu acho que essa dupla pode funcionar bem. Daí talvez quem acabe saindo é o Hiller para a entrada do Lucas Evangelista e faça o Raul e o Evangelista dupla de volantes com os outros jogadores na frente. E vai lembrar que o Bragantino também tinha vários desfalques, né? O Alejandro não jogou, o Arthur não jogou, que tem sido talvez o principal jogador na temporada do time, e o time ainda assim conseguiu ser competitivo, que acho que era o importante que o time precisava fazer. Agora, na sequência do campeonato, são 2 jogos assim meio que para ganhar. Se você pensa em sair da Sim, zona de rebaixamento, se você olha o time como um time que não tem que estar nessa posição, você vai ter que ganhar do Sport em casa, vai ter que ganhar do Goiás em casa. São os 2 jogos seguintes, no meio deles tem o Palmeiras na Copa do Brasil, 3 jogos em Bragança, então o time não vai ter que viajar e vai ter que se focar para ganhar esses jogos. O Sport já é no domingo, o Goiás já é na outra final de semana. sim. Lembrando a questão, por exemplo, da zona de rebaixamento, o Bragantino está com uma diferença de 3 pontos do Coritiba, que seria o primeiro fora da zona, né? Que hoje ainda a zona de rebaixamento encontra-se com o Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino e o Goiás com jogos a menos, né? O Bragantino hoje tem 16 jogos, é muito jogo já. Então, isso é preocupante do Bragantino. O Bragantino, não dá para o Barbieri falar que a culpa não é dele, porque ele já chegou e também perdeu muito ponto. Já tem Muito nove ponto em jogos. casa e mesmo fora. Então ele já não pode ficar falando do Conceição que, porque o time já chegou assim, com muitas derrotas quando ele assumiu. Já é uma brincadeira, porque são 5 jogos que o Bragantino não vence. Desses últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Né? E 2 derrotas assim, praticamente que foi dominado, né? Então, é preocupante para o Bragantino. O Bragantino tem essa missão de vencer o Sport. O Sport é um clube que tá bem no campeonato, por mais que nessa última rodada perdeu feio em casa, mas é um time difícil. E tem jogadores aí conhecidos. Tem o Hernani Brocador, né? Que tem um histórico aqui, jogou no Sport Clube Atibaia e está muito bem, é querido pela torcida do esporte. Tem o Thiago Neves, né? A situação agora
lá. É um time a princípio difícil. O Sport é um time difícil de se jogar. E é um time que vai para cima. Agora a gente tem que ver como vai se definir. A gente viu, por exemplo, um Ceará que era um time também difícil de jogar e fazendo bons papéis em casa, mas veio aqui em Bragança Paulista e tomou um passeio do Bragantino. Para mim, foi o melhor jogo do Bragantino no Campeonato Brasileiro até agora. Então, é esperar para ver. O Bragantino tem a missão ou a obrigação de vencer o jogo. Se quer sair da zona de baixamento, se quer brigar por coisas melhores no campeonato, eu acho que esses 3 jogos em casa é crucial para o Bragantino na temporada. A gente fala os 3 jogos em casa, inclusive o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que eu acho que é uma missão importante para o Bragantino avançar e tem chances de eliminar o Palmeiras. Pega o Palmeiras no melhor momento possível, eu acho que o Palmeiras está nessa troca de treinador. Espero, então, assim, é um momento de turbulência lá no Palmeiras, aproveitar para, sei lá, sair com um bom resultado já no primeiro jogo e poder, no Allianz Parque, depois poder garantir a classificação. E vale lembrar que você falou que o Sport é um time que ataca, por mais que o técnico seja o Jair Ventura. É bom lembrar que o Jair Ventura era um super técnico defensivo, até retranqueiro, que muita gente chamava, só que agora ele está um pouco diferente. Ele deu essa pausa de 2019 e voltou um pouco diferente. O filho do Jairzinho aí é um técnico hoje que ataca mais, que tem umas ideias um pouquinho diferentes e está mostrando até que um trabalho legal no esporte nesse início dele. E então é isso, a gente vai acabando aqui. O jogo de ontem ficou muito marcado pelo gol do Claudinho, né? Todo mundo falando do Claudinho, que acabou sendo o destaque. E além disso, o resultado. A gente volta logo mais com mais entrevistas, lives e vídeos sobre os times aqui do interior e principalmente do Bragantino, que é o time que a gente acaba acompanhando um pouquinho mais. Agradeço a todo mundo. Até o próximo Arquibancada. Valeu! Valeu!